A história continua. O julgamento de Cristo perante Herodes. Herodes nunca havia se encontrado com Jesus, mas muito desejava vê-lo e testemunhar seus maravilhosos milagres. Quando o Salvador foi conduzido à sua presença, a turba se agitou, acotovelando-se, gritavam coisas diferentes, produzindo um vozeiro confuso. Herodes ordenou silêncio, pois desejava interrogar o prisioneiro. Comovido e curioso, olhou o rosto pálido de Jesus. Viu nele traços de profunda sabedoria e pureza. Estava convencido, assim como Pilatos, de que somente a maldade e a inveja eram os únicos motivos que levaram o judeu a acusá-lo. Então, Herodes o instigou a operar um de seus milagres diante dele, com a promessa de que o soltaria, se assim fizeste. Deu ordens para que viessem pessoas paralíticas e deformadas para que Cristo as curasse. O Salvador, porém, se manteve impassível, como se nada estivesse ouvindo ou vendo. O Filho de Deus havia assumido em si mesmo a natureza humana. Ele cumpria agir como homem em idênticas circunstâncias. Entretanto, não operaria um milagre para meramente satisfazer a curiosidade ou salvar a si mesmo da dor e da humilhação a que homens em situações semelhantes teriam que se sujeitar. Seus acusadores tremeram quando Herodes lhe pediu um milagre. Uma das coisas que mais temiam era a manifestação do poder divino que já tinham presenciado em Cristo. Tal manifestação seria um golpe mortal em seus planos e talvez lhes custasse a própria vida. Por isso, começaram a gritar, atribuindo os milagres de Jesus ao poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Coração endurecido. Alguns anos antes, Herodes ouvira os ensinos de João Batista e ficara profundamente impressionado. Contudo, não abandonara sua vida de intemperança e pecado. Seu coração se endureceu mais e mais. E finalmente, em uma noite de orgia e bebedeira, ordenara que João fosse decapitado para agradar a perversa Herodias. Agora achava-se mais endurecido ainda. Não pode suportar o silêncio de Jesus. Uma sombra de ira e paixão
foi notada em seu rosto e, enfurecido, ameaçou o Salvador, que permaneceu imóvel em silêncio. Cristo viera ao mundo para curar os sofredores. Pudesse ele ter dito uma única palavra para curar as feridas das almas enfermas pelo pecado, não teria guardado silêncio, mas nada tinha a dizer àqueles que pisariam a verdade sobre seus pés profanos. Aquele ouvido que sempre estivera atento aos clamores da misericórdia humana se achava agora surdo a ordens de Herodes. Aquele coração que sempre se comovia com o apelo do mais vil dos pecadores se fechou ao rei presunçoso que não sentia necessidade de um Salvador. Irado, Herodes se voltou para a multidão e declarou: Jesus, um impostor, mas seus acusadores sabiam que não se tratava de nenhum impostor, posto que haviam presenciado muitos de seus feitos poderosos. Então o rei começou a insultar e ridicularizar vergonhosamente o Filho de Deus, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fé, logo vestiu-se de um manto aparatoso. Quando o perverso rei notou que Jesus sofria em silêncio todas as injúrias, se comoveu com um repentino receio de que não tinha diante de si um homem comum. Ficou perplexo com a ideia de que aquele prisioneiro pudesse ser alguma divindade que descera à terra. Herodes não ousou confirmar a condenação de Jesus. Desejava se livrar daquela terrível responsabilidade, então o enviou de volta a Pilatos. Pilatos perde a autoridade. Quando os judeus voltaram da presença de Herodes, trazendo Jesus de volta ao tribunal, Pilatos ficou muito aborrecido e lhes perguntou o que queriam que ele fizesse. Lembrou-lhes de que já o havia interrogado e não encontrara nenhuma culpa nele. Recordara-lhes as acusações convincente fora apresentada para confirmar
uma única acusação. O julgamento de Cristo continua a história. Conforme foi mencionado anteriormente, levaram Jesus à presença de Herodes, que era judeu, como eles mesmo, e ele nada encontrou para que fosse condenado à morte. Contudo, para apaziguar os acusadores, Pilato disse: portanto, após castigá-lo, solta-lo. Nisso, Pilatos mostrou sua fraqueza, pois se sabia que Cristo era inocente, porque mandaria castigá-lo. Assim fazendo, comprometia-se com o erro. Os judeus não mais esqueceram disso. Durante o julgamento, haviam conseguido intimidar o governador romano e agora, tirando vantagem disso, haveriam de pressioná-lo até conseguir a condenação de Jesus. Lucas capítulo 23, versículo 16. A multidão em alvoroço exigia mais e mais a vida do prisioneiro, enquanto excitava em relação ao que fazer, recebeu uma carta de sua esposa que dizia: não te envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mateus capítulo 27, versículo 19. Pilatos, ao ler a carta, empalideceu. O povo percebeu sua hesitação, redobrou a insistência. Ele sabia que precisava tomar alguma atitude. Era costume, no período da Páscoa, soltar um prisioneiro que o povo escolhesse. Os soldados romanos haviam capturado um criminoso de fama chamado Barrabás. Era ladrão e assassino. Então Pilatos se voltou para a multidão e lhes perguntou com seriedade: a quem queres que eu vos solte? A Barrabás? A Jesus, chamado Cristo? Mateus capítulo 27, versículo 17. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Lucas capítulo 23, versículo 18. Pilatos emudeceu de espanto e desapontamento. Entretanto, o julgamento ao povo ele havia perdido a dignidade e o controle da multidão. Daí em diante, se tornou apenas um joguete nas mãos do povo. Eles o levavam aonde queria. Então perguntou: que farei então de Jesus chamado Cristo? Ser crucificado? Responderam: todos. Responderam todos: que mal fez ele? Crucificado? Responderam todos: que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez chamavam: mas seja crucificado. Mateus 27, versículo 22 e 23. Quando ouviu o grito terrível: crucifica-o,
o rosto de Pilatos empalideceu. Ele não imaginara tal desfecho. Repetidas vezes havia declarado Jesus inocente, contudo, o povo insistia em que ele sofresse a mais cruel de todas as mortes. Outra vez